Fizeram essa pergunta sobre não causal, não causalidade. Pode parecer bem difícil de entender isso, mas curiosamente, porque a mente não vai abarcar isso, a gente entende fácil que tem essa limitação. Então, mas unir essa visão com a visão relativa que dá tanta importância para karma, causalidade, em certo sentido, isso daí tem uma sutileza para entrar nisso. Não é tão fácil. Então vamos lá. Então, aqui a gente tem novamente nossos amigos definitivo, né? Ensinamento definitivo, sobre o aspecto definitivo da realidade, e o ensinamento expediente, o ensinamento, o que o Buda falou de forma a, a nos ajudar no âmbito relativo, né? Que é o âmbito que nós operamos de acordo com certa ignorância, né? Então, essa ignorância é uma coisa muito pejorativa, principalmente quando a gente está falando no Vajrayana. Então, a ignorância básica tem dois tipos de ignorância. A ignorância básica é o apego ao eu, e a ignorância um pouquinho mais sutil, mais refinada, é o apego à essência, ou o apego a uma existência definitiva nos fenômenos. Então, a primeira coisa é a ausência de eu, a segunda coisa é a vacuidade. Então, esses dizem respeito à natureza definitiva da realidade, né? Então, na natureza, na verdade, não há um eu, e na verdade os fenômenos não têm um lastro, uma coisa por trás deles, certo? Então, no âmbito definitivo, a gente fala, na verdade, as coisas não têm tempo. Daí, outra coisa que não tem, então, a gente fala não tem tempo, não tem passado, não tem presente, não tem futuro, não tem como produzir coisas a partir de causas, né? Então, o definitivo, ele é simples demais. Ele é simples demais, ele é totalmente simples, ele não é composto. Ele não é composto em etapas e ele não é composto espacialmente. Então, algumas vezes usa a palavra ilimitado, mas ilimitado não significa assim, uma coisa infinita. Embora tenha um aspecto de não ter limites externos, mas também não tem limites internos, não tem separações, não tem composição, né? Então, boundless, se usa essa expressão algumas vezes em inglês. Então a gente fala atemporal, ilimitado, sem fronteiras, boundless, não separativo, não composto, não causal naturalmente, né? Porque se não tem etapas no tempo, agora, depois, depois, então nós não temos como ter causas e efeitos. Então, na verdade, na natureza real das coisas, não há causas, condições e resultados. As causas, condições e resultados surgem para nós, seres ignorantes, que nós operamos dentro de tempo, dentro de espaço, dentro de localização. Então tem um ponto que está dentro de um espaço geral, e esse ponto se move e faz coisas e age, e daí recebe, e certas coisas acontecem com ele também, e normalmente a gente chama tudo esse processo de, na visão mais negativa, de sofrimento. Aí a gente tem uma etapa intermediária, né, desse aspecto, que a gente fala, bom, quando a gente está usando a ignorância nesse sentido pejorativo, a gente chama de, né, relativo impuro. Então é a nossa experiência usual com esse corpo grosseiro, com essa vida grosseira, com esses fenômenos grosseiros levados por aflições mentais. Quando a gente está falando nos aspectos da mente iluminada operando de forma relativa, daí a gente está falando do relativo puro. Daí a gente não usa a palavra ignorância, a gente usa a não má vontade com a não dualidade. Então a não dualidade ela não tem problema nenhum. Se ela tivesse algum problema com a dualidade, ela criaria uma dualidade. Então ela não se afasta em nada das manifestações e dessas projeções. Então o que quando não há um reconhecimento é ignorância, quando há o reconhecimento se transforma em sabedoria, se transforma numa expressão do reconhecimento dos fenômenos como eles realmente são e do reconhecimento das aparências também como elas realmente são. Então, relativo puro e definitivo, né? Então, esse é mais facilmente acessável uma coisa da outra, assim. Então, quando a gente está falando em não causal, a gente está dizendo assim, os aspectos
Por exemplo, iluminação. A iluminação, ela não pode ser produzida por causas. Então, aí diz assim, ela está presente desde o princípio. Mas quando a gente diz que está presente desde o princípio, parece que tem um monte de tempo, assim, e daí lá no início tinha iluminação, e a iluminação está existindo no tempo até hoje. Mas o que a gente quer dizer é que ela não está no tempo, né? Então ela não está nos processos temporais, ela não está nos processos causais, ela não pode ser produzida por causas e condições. Então ela está presente, ela está mais presente do que os surgimentos e desaparecimentos, né? Quando a gente pensa, quem sou eu? Essa pessoa que surgiu em 1975, que vai desaparecer agora em algum momento no calendário, e se eu sou isso, não tenho chance nenhuma. Se eu sou apenas isso, né? Em grande medida eu sou isso, mas se eu sou apenas isso, aí não tem por que nada. Então, essa confiança nesse aspecto, essa confiança que ela não tem nem que fazer sentido, no sentido de que ela não é produzida pela mente comum, né? Então a mente comum, ela simplesmente ela diz assim, eu entendo o meu lugar, eu entendo onde eu tô, e daí eu sei, eu não sei por causas e condições como isso há, mas eu sei além de causas e condições. Então, quando a gente fala eu sei além de causas e condições, então a gente também está falando dessa yeshe, né, dessa jnana, sabedoria, usa a palavra primordial. Alguns lamas gostam muito de primordial. Primordial quer dizer atemporal também, quer dizer fora do escopo do tempo, do espaço do tempo. Então a gente não tem causas. Aí, o que acontece também, a gente tem a palavra karma. Então a palavra karma, quando se aplica a Budas, até em tibetano tem um outro termo, que é trinle, né? Atividade iluminada. Le é karma, né? Então, o karma de um Buda, o que é um karma de um Buda? O Buda não tem vipaka de ações negativas no passado, ele já esgotou, já purificou tudo, né? Então, e ele não causa mais karma também, então não tem karma, não produz karma. Então, o que é o karma do Buda? O karma do Buda são as atividades dele além da causalidade. A gente fala, como assim atividade além da causalidade? É uma forma de nós, seres ignorantes, entender que a gente é tocado pelos Budas, porque eles estão além dos nossos conceitos de estarem presentes e não estarem presentes. Eles estão além dos nossos conceitos de interferência e não interferência, né? Então, quando a gente fala de atividade iluminada, e daí também, quando a gente está falando, claro, óbvio, não causal, significa que desde o princípio, sem princípio, a iluminação não é produzida por causa. Então ela já está atemporalmente presente, então todos nós deveríamos nos reconhecer Budas. Nós não fazemos isso porque nós temos essas máculas adventistas que nos impedem de fazer isso. Mas a gente tem esse conhecimento que a gente sabe que está lá. O Buda está presente. O Buda que nós somos, é a nossa atividade também. A nossa atividade como Buda, ela também está totalmente presente. Então, o que acontece? Quando nós nos envolvemos com os fenômenos de forma reificada e operamos de acordo com as aflições mentais e assim por diante, a gente produz uma coisa que chama samsara. Quando a gente opera de acordo com essa sabedoria que reconhece a ausência de um eu, a natureza de Buda primordial, que reconhece as ações não causais de um Buda como naturalmente operando e assim por diante, aí nesse caso a gente está operando nada mais nada menos como um Buda e reconhecendo, né, no âmbito relativo uma terra pura e no âmbito definitivo o que é definitivo, que é a terra pura definitiva, vamos dizer assim. Então essas duas coisas estão não é nem interdependente, a gente fala tantra, né? Então, elas são inseparáveis, elas são indissociáveis, elas são, não podem ser divididas, não tem uma divisão entre isso, né? Aí tá, muita informação, né? Ah, mas eu não consigo entender como é que um negócio não causal, mas eu não vivencio isso dessa forma. Claro, daí tem aí a compaixão do Buda, a atividade do Buda produz o quê? Um caminho para seres que estão operando dentro dessa mente confusa, para eles revelarem essa mente de sabedoria que já está presente, né? Além do tempo, além das causas e condições, para eles fazerem isso. Então surge a prática budista. A partir disso é o que a gente faz, né? Então, no Mahayana, não causal, pelo menos. No Mahayana, o budismo também pode ser ensinado para pessoas que têm ainda dificuldade com entender o que é não causal, então eles produzem um dharma de causas e condições, né? O Buda produz um dharma de causas e condições também, para aqueles seres que estão... Mas esse dharma, ele né? Se a gente vai colocar a escala, esse dharma é inferior. Ele é para seres que têm mais dificuldade de entender as coisas. Quanto mais dificuldade de entender as coisas, mais causal é o caminho.
Quanto menos dificuldades, menos causal. E num sentido muito direto, quando a gente está operando. O que a gente está fazendo quando a gente está operando de acordo com a nossa mente samsárica? A gente está operando de acordo com as aflições mentais. A gente pode usar a palavra negociação ou a palavra maquinação. A gente está obtendo vantagens para um eu, ou para uma família, ou para um país, ou para uma coisa assim, para uma coisa dividida, né? Então, quando a gente está trabalhando para... E daí, isso pode ter uma cara espiritual que for, assim, a pessoa pode estar trabalhando para ter um título, para ter um lugar dentro de uma organização, uma coisa assim. Então, ela está trabalhando dentro do samsara, ela está produzindo causas e condições, está navegando, né, no mundo, assim, negociando com A e B para subir, né? Até no catolicismo tem uma palavra que chama simonismo, acho que é Simon, era de uma pessoa que vendia títulos eclesiásticos, assim, né? Então é uma heresia a pessoa, né, usar a, a igreja para ganhar dinheiro, para botar as pessoas numa posição e assim por diante. Então transformou a igreja lá no, não sei se eles têm um negócio de samsara, né? Acho que não, mas é parecido. Então mesmo, né, pode ter cara de Dharma, mas pode ter esse aspecto. Mas na nossa vida, as pessoas todas, elas normalmente. Para ter uma ideia, essa coisa das oferendas que eu pedi aqui no canal. Então, eu não percebi de ninguém negociação nenhuma. Então, não vi ninguém assim, porque eu ofereci isso, então eu mereço tua atenção. Isso eu acho extraordinário. Essas oferendas elas foram feitas realmente com uma mente livre de expectativa, porque elas estão realmente felizes com o trabalho, estão querendo ver o trabalho continuar e prosperar, né? Então, elas pessoalmente elas não ganham nada para me dar dinheiro. Então, essa é uma atividade que ela está fora do samsara. Eu não sou um ser especial, não sou um grande praticante, mas essa motivação das pessoas delas fazerem esse tipo de ação, isso é grandioso, é fora do pensamento, é não causal. Elas não vão ganhar e não, né? Até a nossa tomada de refúgio, a nossa entrada no Dharma, se a gente for pensar do ponto de vista das coisas mundanas, a gente só tem a perder. A gente não vai ganhar nada, né? Então, as pessoas poderiam estar, né, como o Dzongchen Sartin assim, poxa, falou, por que vocês não estão na praia? Né? Por que vocês estão aqui ouvindo ensinamento? Então, do jeito inverso, ele está elogiando aquelas pessoas, né? A primeira vez que ele veio ao Brasil, ele falou isso. Eu acho que vocês deviam ter ido para a praia, por que vocês estão aqui, né? Ouvindo esses negócios, ensinamento, assim. Então, é pra gente reconhecer, mas espera aí, será que o Rinpoche tá mandando a gente? Não, o Rinpoche tá dizendo assim, puxa vida, que surpresa, né? Essas pessoas que poderiam estar, brasileiros, poderiam estar de biquíni, etc, lá, bem bom, estão aqui no meio de um templo cheio de gente, passando calor, passando dificuldade, para ouvir o Dharma profundo, né? Então é uma ação não causal. Porque tu acha que alguém ali dentro vai ganhar alguma coisa disso? Ninguém vai ganhar nada samsárico disso. Não tem resultado nenhum de sucesso na vida empresarial da pessoa. Né? Não vai conseguir relacionamento, não vai ficar menos doente, nada, sim, não vai ganhar nada. Né? Essa é uma atitude não causal. Então a pessoa abandonou a negociação com a maquinação. Assim. Ela está desembaraçada, tá operando. Quando ela está operando desembaraçada, ela está em contato com a sabedoria primordial dela. Então, com essa sabedoria que está presente para todos nós, que desde o princípio sem princípio. Ademais, a gente pode adicionar. Então, não, mas eu não gosto dessa ideia de que tem uma coisa aí. Realmente não tem uma coisa. Se tiver uma coisa lá, em algum outro lugar, aí a gente já está falando, já é um problema, né? Então é difícil de falar sobre o definitivo sem cometer erro, né? Então quando a gente já fala absoluto, a palavra absoluto é um problema. Eu já uso definitivo, mas definitivo tem seus problemas. Ilimitado tem seus problemas e não causal vai ter seus problemas. Né? Então todas essas formas elas estão quebrando os limites da mente, porque a mente conceitual ela é toda... Como é que surgiu a mente conceitual? Por prerrogativas de adaptação biológica. A nossa mente conceitual ela é toda engendrada, o nosso cérebro, nossa estrutura orgânica, ela é toda engendrada para a gente sobreviver e reproduzir. Então, quando a gente está operando além disso, a gente está operando além do cérebro. A gente está operando naquilo que não morre,
que não nasce e não morre. Quando a gente diz não nasce, também já tem seus problemas. A pessoa já fica, como assim não surge e não desaparece? Né? Tá além das prerrogativas da mente convencional. Então, mas né, a pessoa transforma isso num teísmo, assim, e começa a dizer que isso é um aspecto religioso que o budismo tá produzindo e que daí que tem que acreditar numa coisa assim. Nada disso. Tá tudo errado. Se uma pessoa pensar dessa forma, é porque tá totalmente fora da casinha, não entendeu nada. Então, o que a gente recomenda para essa pessoa? Pensa aí o que é causalidade. Vê se alguém resolveu alguma vez a questão de causalidade. Causalidade é um problema insolúvel. A gente, na prática, é ótimo, né? Então, na prática é ótimo. Você tem um problema no seu computador, você examina causas e condições e resolve as causas e condições. Você tem uma doença, você vai no médico, o médico procura a causa, a gente já sabe que já não é bem assim, né? Então, a causa, mudança de estilo de vida, não sei o quê, muitas coisas, muitas variáveis, genética, impossível resolver isso. Então, causas e condições estão fora do escopo, assim. Mas tu pode chegar a uma conclusão. Algumas vezes é muito direto. Tu tá comendo tal alimento tu é alérgico. Pronto, tirou a causa, tu não tem mais o efeito. Aí, puxa, é tão bom quando tu vai no médico, tu tem uma coisa que é só eliminar um aspecto, ou botar uma vitamina, e daí resolve o teu problema, né? Mas a maior parte do tempo, a causalidade é muito mais complexa que isso. Então a gente fala em muitas, né, no Dharma a gente vai dizer que todas as coisas intercausam todas as outras. Então todas as coisas estão interligadas, isso no aspecto relativo. E mesmo assim, daí a gente está falando, né, quando o Buda fala em causas e condições, a gente está falando qual é a causa verdadeira. A causa verdadeira das experiências de felicidade é trazer felicidade para os outros. Qual é a causa verdadeira do sofrimento? Porque a gente pensa assim, não, a causa do sofrimento é o sujeito que ele, né, tá louco lá, loucura do sujeito, pegou uma marreta e bateu na minha cabeça. Então a causa do meu sofrimento, aí uma pessoa mais burra diz, não, é a marreta. Uma um pouquinho menos burra diz, não, é o sujeito. Aí uma um pouquinho mais esperta diz, não, é a loucura do sujeito. Aí a outra vai dizer assim, não, mas a causa verdadeira é que tem... é que tem uma condição socioeconômica que produziu a loucura do sujeito, e daí essa condição socioeconômica é produzida por A, B, C, D e E dentro da geopolítica mundial, e daí a pessoa vai, daí quando o Buda fala em causa verdadeira, ele vai dizer o klesha, a aflição mental. A aflição mental é a causa, é a subcausa de todas essas etapas. Não, o cara que construiu a marreta serve para quê? O cara que ficou louco, o cara que existe daquela condição, a loucura do cara que surgiu dentro do aspecto, o problema geopolítico, todos os agentes do problema geopolítico, todos eles estão agindo por kleshas. Então a causa inicial lá é as ignorâncias e as emoções aflitivas. Então a gente vai dizer assim, então se a gente quer evitar produzir sofrimento para nós, a gente evita produzir sofrimento para os outros, e se a gente quer evitar de produzir sofrimento para os outros, a gente elimina a causa, que são as aflições mentais. E qual é a causa das aflições mentais? A ignorância. Então, quando a gente elimina o apego ao eu e elimina o apego à existência intrínseca dos fenômenos, ou a essência dos fenômenos, a gente reconhece esse âmbito naturalmente, espontaneamente não maquinado, não embaraçado pelos liames do samsara, né, por negociações, então a gente está operando de forma não causal. Todo mundo, né, mesmo quem está aí, não quero tomar refúgio, não gosto de filosofia, não sei o quê, sou neopentecostal, sou espírita, não sei o quê. Mesmo todas essas pessoas, mesmo os animais e mesmo os insetos, eles têm acesso a essa sabedoria primordial. Eles não estão nesse momento usufruindo desse acesso e reconhecendo e agindo de acordo com isso. E daí eles passam... produz uma noção de tempo, o tempo aumenta, né? Quando o tempo se infla, demora mais, assim, a pessoa está muito tempo dentro do aspecto do sofrimento, a gente começa a chamar de inferno. Esse é um tempo um pouquinho menor, assim, e as coisas mudam um pouco melhor, assim, então é porque tem uma flexibilidade maior que está ligada a esse aspecto básico, que é essa natureza não causal, não produzida, né? não maquinada por nada. Eu acho que isso esclarece, né? Quando a gente fala não causal, a gente está falando do definitivo, do que não é composto, do que não surge, do que não desaparece, né?
Então, a iluminação, né, o resultado do caminho budista é o reconhecimento incessante disso. E como é que a gente garante que a gente não perde o fio da meada nunca mais? A gente gera uma interdependência com os ensinamentos relativos à estrutura, à instituição, que leva a esse reconhecimento. Então, mesmo que a pessoa tenha só um lampejo agora e ela não consiga trabalhar muito mais dentro disso, ela pode trabalhar causas e condições para encontrar os métodos novamente na outra vida, e daí ela vai acessar isso cada vez mais rápido. Então, a pessoa pode demorar 40 anos para encontrar, mais 20 anos para estabilizar, mais 20 anos para realizar, né? Então, se a pessoa, em meio a isso, ela continua fortalecendo os liames com a estrutura formal que produz esses ensinamentos no mundo, ou seja, o Buda e os praticantes, a linhagem e etc., aí ela naturalmente, mais rapidamente, em outras vidas, ela pode encontrar o Dharma e perder menos tempo, né, patinando, né, e sofrendo desnecessariamente. Essa é a maior infelicidade do samsara. A ausência de sofrimento, ela não é... O complicado é sofrer. O difícil, o que necessita de muita estrutura e causas e condições, é produzir as masmorras, é produzir as algemas que prendem os seres nos piores infernos. Isso daí, nossa, tem que ter muita engenharia. Para produzir o estado natural, não tem como produzir o estado natural está lá. Para produzir o reconhecimento, poucas causas, não tem causas. É só estar em contato com a fonte, que é a linhagem. É só isso. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundiquene Tiresium Atensin Jasoeza Pekajar Produtendiante. Om Soati Diamante Penedira Sawa Conchatuzi Zetai Bai Médio no Jutru Piamania Jogi Sasundado Tendiante. Time Quene Pema Sambal Sassuragem Dizendo Pai Gardiuancho Jugutu Pegu Cose Destintes em Darshinjo. Jigmetu Jutru Panangue Wachatungo Pateno Muyengue com Pamalora Sanelundu Tileta Tutendiante. Pemejasun Pemeris Uche Pemetan Lati Kuzizuruan Pemancho de Droma de Sojino Nibe Melunde do Diante. Penenjoane Chimpotem Paiuri Nebadan de Basipetiam Bundan Conseja Sentendiante. Tusson Sanjaguru Rinpoche do Condado de Wachimbo Jabartia com seu tutor Poça Só Depson Chinchilap do Sushi não se mueve de chuva dançam balão de dropa Chinchelo. Uma rumba Zaguru Pemacede Hun que loja som de lote aliança som de papel do Jushu Sung não guarda miral do Sungele Show.